Página de abertura. Do livro Ceifa de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 56. Título: Temas da prece. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Jesus, Mateus 7:12. Roga a Deus te abençoe, mas concilia-te cada manhã com todas as criaturas e com todas as coisas, agradecendo-lhes as dádivas ou lições que te ofertem. Pede saúde, evitando brechas para a doença. Solicita proteção, amparando os irmãos de experiência cotidiana dentro dos recursos que se te façam possíveis. Espera a felicidade, criando a alegria do próximo. Procura as luzes do saber, distribuindo-as no auxílio aos que te rodeiam. Busca melhorar o nível de conforto em tua existência material, apoiando os companheiros de humanidade para que se elevem de condição. Aguarda a tolerância para as falhas possíveis que venhas a cometer. Entretanto, esquece igualmente as ofensas de que te faças objeto ou as dificuldades que alguém te imponha. Requisita a consideração e a simpatia dos semelhantes para que te harmonizes contigo mesmo. Todavia, oferece aos outros a consideração e a simpatia de que carecem, para que não lhes falhem o equilíbrio e a tranquilidade. Suplica o auxílio do Senhor na sustentação de tua paz. Contudo, não sonegues auxílio ao Senhor para que haja sustentação na paz dos outros. A árvore se alimenta com os recursos do solo, produzindo fruto que não consome. A lâmpada gasta a força da usina, deitando luz a benefício de todos, sem enceleirá-la. Entre a rogativa e a concessão está o proveito. Afirma-nos o Evangelho que para Deus nada existe impossível, mas de certo que Deus espera que cada um de nós faça o possível a nosso próprio favor. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá a todos, irmãos, confrades do Grupo Espírita Francisco de Assis e de todos os nossos irmãos, amigos que nos assistem pela internet. Muita paz. Hoje nós vamos continuar nossos estudos online de difusão da doutrina espírita, tratando hoje do Livro dos Médiuns. Nosso tema vai ser da segunda parte do capítulo 24, que trata da identidade dos espíritos, né? No trecho compreendido entre os itens 262 a 266, né? Que nesses itens a gente vai abordar intrinsecamente a distinção entre os espíritos bons e espíritos maus. O que eu falei, né, da identidade dos espíritos é o título do capítulo, não? E nesse trecho 262 a 266 a gente vai tratar da distinção entre os espíritos bons e maus, não? Mas distinção aonde? Distinção na questão das comunicações.
seja através da psicofonia, seja através da psicografia, são as formas mais comuns que a gente encontra, né, hoje principalmente. Se ali realmente o espírito está dizendo que ele é, sei lá, São Luís, se é São Luís mesmo, não? A gente viu que essa questão de assinar um nome famoso, de se identificar como alguém que quando encarnado teve uma grande abrangência na sociedade, ou teve uma contribuição de forma incisiva na sociedade, ou foi um modelo de caridade, amor, fraternidade, não quer dizer que seja aquele espírito mesmo que está ali se comunicando. Por isso Kardec dedicou essa parte, esse capítulo, né, esse capítulo 24, para a gente começar a entender, né, que nem tudo que vem do mundo espiritual quer dizer que é, entre aspas, sagrado, que é autêntico, fidedigno, né? Porque existem espíritos também brincalhões, existem espíritos zombeteiros, que não vamos esquecer, não? Quando desencarnamos, continuamos com os talentos e os potenciais e os atributos que nós tínhamos na Terra, mas também com as imperfeições, também com o lado menos nobre também, que pode vir a ter prazer em trazer mensagens, em enganar as pessoas, enfim, trazer de alguma forma confusão, não, para uma comunicação, para uma instituição, enfim, né, ludibriar, né, com o espírito puro e simplesmente de sentir, né, um pouquinho de gracejo com isso às vezes, não? Então, por isso é que nós devemos tomar muito cuidado quando recebemos uma mensagem, não? Para a gente de fato não se deixar levar pelo nome. O Kardec diz lá no capítulo, nos itens anteriores, não? Que a irrelevância, a identidade, o nome que se coloca ali é irrelevante para a gente. O que interessa de fato para conferir se aquela mensagem vem de um bom espírito, de um mau espírito, se aquela mensagem tem a ver mesmo com o espírito da evolução que ele diz que é o teor da mensagem, a linguagem, né? A forma como ele se comunica, como ele usa, o sentimento, a afeição, né? A cordialidade, não é isso? Né? A generosidade, tá? O cuidado em tocar em pontos sensíveis e nunca dizer algo que vá de encontro, nada em nenhuma questão moral, tá? Nada que vá de encontro às nossas leis materiais também. Então vamos lá, né? Vamos ver o item 262. O que trata o item 262, não? Kardec fala o seguinte, não? Vamos ver aqui, ó. Sua individualidade, ou seja, a individualidade dos espíritos, pode ser-nos indiferente, ou seja, como eu falei, forma como ele se identifica, ele coloca lá, eu sou Bezerra de Menezes, eu sou Francisco de Assis. Isso é irrelevante pra gente, né? Porque ele colocou lá que eu vou acreditar, não? Continua. Mas a sua qualidade jamais. Então o que está dizendo aqui? Sua individualidade, como que se apresenta, é irrelevante. Mas a qualidade, ou seja, o que ele escreveu, como ele escreveu, não? A qualidade do que ele falou também, no caso das psicofonias, é que nos interessa. É que vai dizer se ele é de fato quem diz que é, né? Continua Kardec aqui no item 262. Em todas as comunicações instrutivas, é sobre esse ponto que devemos concentrar nossa atenção, pois só ele pode nos dar a medida da confiança que podemos ter no espírito manifestante, seja qual for o nome com que se apresente. Então, o teor da mensagem é a base que a gente tem que se interessar, que tem que se basear. É o que ele fala, é o que ele escreveu. É aquele teor, aquele sentido, não? O que ele está trazendo na mensagem que interessa, para a gente verificar e ter certeza se trata de um bom espírito ou, de acordo com o que ele escreve, de um mau espírito, de um espírito, como eu disse, zombeteiro. Continua Kardec. O espírito que se manifesta
é bom ou mal. Ou seja, a gente só vai ter certeza, analisando o teor, se o espírito se manifesta é bom ou mal. A que grau da escala espírita pertence? Né? Essa é a questão capital. Quando ele fala aqui da escala espírita, está falando lá da questão 100 do Livro dos Espíritos, em que os espíritos nos falam das ordens, das categorias dos espíritos. Né? Aqui, em resumo, nós temos os espíritos imperfeitos, né? Que ainda são mais ligados ao mal que o bem, tá? Os bons espíritos, né? Que já estão assim numa zona intermediária, onde pensam mais no bem do que no mal, mas ainda tem uma gotinha, né, do mal lá. E tem os espíritos puros ou felizes, que são os espíritos perfeitos, onde já só prima o bem. Nós, adivinha só, estamos na categoria de espíritos ainda imperfeitos, tá? Na primeira ordem da escala. Não? Então, como eu disse, se eu desencarnar agora, eu não vou virar um espírito puro porque desencarnei. Porque isso é conquista. Isso é conquista, isso é burilamento interior, isso é burilamento de sentimentos e emoções. Isso é aprimoramento moral. E isso eu vou conquistar, sim, nas diversas encarnações que eu ainda vou ter, né, para me aprimorar. Não é isso? Por isso que cada dia é um dia importante para a gente, que é uma oportunidade que a gente tem, que Deus nos dá, da gente fazer essa conquista. Tá? E, é claro, espíritos assim, se eram malfazejos, se eram brincalhões, repetindo, não deixam de sê-lo porque desencarnaram, tá certo? Deu para entender nesse momento? Então, a base para a gente identificar se é um bom espírito ou um mau espírito é o teor, é como ele se comunica, é o conteúdo do que ele traz e também a forma como traz, tá? A gente tem que prestar muita atenção nisso, para ter condição de afirmar que aquela mensagem vem do espírito realmente da evolução que ele diz que é ou não. Tá? A assinatura é relevante. Vamos ver aqui o item 262. Né? O item 262 vai tratar, o item 263 vai tratar do seguinte, né? Eu vou ler aqui um trecho que para afirmar o que eu acabei de falar agora, né? Que a linguagem dos espíritos corresponde sempre a seu grau de elevação. Então, eu não estou lendo tudo, que é muito grande e o nosso tempo é reduzido para a gente tratar, ler todos os itens ipsilitras, né, na integridade. Mas aqui, né, a gente vai dando destacando alguns trechos importantes, e depois eu convido a todos a lerem, né, integralmente, com paciência, tranquilidade, né, no outro momento, para ter, né, toda a visão que Kardec trouxe. Não? Mas aqui a gente está fazendo um resumo, tá? Tirando a ideia central de cada item que a gente vai trabalhar aqui hoje. Não? Então o item 263, a primeira ideia que eu tiro é que ele vem confirmar o que ele acabou de falar na 262. Né? Kardec tem isso de bom. Ele, no Livro dos Espíritos, a gente nota muito isso, que ele faz uma pergunta e depois ele repete de outra forma para os espíritos responderem. Às vezes faz uma réplica, uma tréplica, até ele se convencer, tá? E os espíritos respondem da mesma forma, com o mesmo teor, tá? Isso prova, né, que esse método, né, de fazer essa contraposição entre as perguntas, para ver se segue uma mesma tônica, uma mesma coerência, não? Tá? E no caso de Kardec, na decodificação, ele fez isso até com médios diferentes. Mas vamos voltar aqui ao Livro dos Médiuns. Não? Então, voltando, reforçando, a linguagem dos espíritos corresponde sempre ao seu grau de elevação. Né? É assim, gente, se eu for conversar com alguém que não conhece de astronomia, eu vou notar na forma como ele fala da coisa que ele não conhece. Né? Eu peguei uma coisa bem esdrúxula, assim, bem... Mas vamos ver, se eu não sou bom, se eu sou uma pessoa que tem uma visão pessimista do mundo, pessimista das pessoas, né? Eu não tenho altruísmo, o meu discurso vai mostrar isso. Mesmo que eu coloque lá que eu sou o santo de não sei de onde, mas eu não sou, tá? Porque o meu discurso vai mostrar. É isso que Kardec está falando. E continua Kardec aqui no item 263. Os espíritos realmente superiores não se limitam apenas em dizer boas coisas, mas a dizem em termos que excluem absolutamente qualquer trivialidade. Então, ele não se limita a dizer coisas boas, bom espírito.
ele não é trivial, ele não faz tergiversações. O espírito puro, o espírito bom, o espírito evoluído, ele vai direto ao ponto. As mensagens de espíritos evoluídos não são grandes, não tem elaborações. Ele vai direto ao ponto, mas com bondade, com afeição, com caridade. Ele te instrui com poucas palavras. Ele te orienta, te sensibiliza com poucas palavras, não? Tá? É isso que ele quer dizer aqui, que não tem trivialidade. Continua Kardec. Por melhores que sejam essas coisas, se forem manchadas de uma única expressão de baixeza, ou seja, se tiver uma única frase, uma ideia que não corresponde a essa questão dessa elevação, que não corresponde a essa questão de um espírito burilado, experiente, generoso, né? Aí Kardec diz, temos um sinal indubitável de inferioridade. Espírito puro não brinca com isso, gente. Espírito elevado não brinca com isso. Espírito bom, quando eu falo espírito elevado, lá, os espíritos puros, mas mesmo um espírito imperfeito, que tem um pensamento bom, que está numa jornada caminhando no bem, está procurando se burilar bastante, né? Ele vai sempre buscar trazer, né? Apesar das dificuldades dele, mas trazer boas notícias, trazer condições boas, trazer boas noções, trazer boas orientações. Não é isso que nós aqui fazemos? Né? Todos nós que trabalhamos no Centro Espírita, quem faz palestra, quem trabalha na evangelização, enfim, na distribuição da sopa, nos diversos trabalhos da doutrina espírita, do Centro Espírita, você está lhe dando o teu melhor. Então, se você, mesmo sendo imperfeito, você está lhe dando o seu melhor, fazendo o melhor, falando de paz, de amor, de serenidade, de fraternidade. Imagina um espírito puro. Então, mesmo imperfeito, tá? Quando ele quer, quando ele está numa jornada, o seu pleno desenvolvimento, o seu autodesenvolvimento, ele também vai falar só de coisas boas. E você vai ter certeza que ele está um espírito que está engajado realmente na busca da melhoria. Bom, tá? Então, como Kardec falou aqui, enfatizando, se forem manchadas por uma única expressão as mensagens, né? Se forem manchadas por uma, mas se forem manchadas por uma única expressão de baixeza, temos um sinal indubitável de inferioridade. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, não é isso? Muito cuidado, né? Tá certo? Vamos à questão 264, não é isso? 264, tá? Vamos ver aqui. Rapaz, onde eu anotei? Tá aqui. 264. Vamos. A bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Na que Kardec está aqui, até aqui, ele estava falando da questão do teor da comunicação, seja oral ou seja escrita, né? Eu já tinha antecipado da questão da bondade, da afabilidade, da caridade, né, da fraternidade. Tem os aspectos sentimentais, tem os aspectos não, expressivos. Tudo isso a gente tem que levar em conta, tá certo? É isso que ele está enfatizando aqui na questão dos 64, além do teor. Né? O conteúdo que está escrito ali, o que ele falou é fundamental, e mais ainda, como fala, com que sinceridade fala, com que sentimento fala. Tudo isso também é importante, não? Por isso que ele fala aqui, a bondade e a afabilidade são também atributos essenciais dos espíritos depurados. Aí continua Kardec. Eles não alimentam ódio nem para com os homens, nem para com os demais espíritos. Tá? Ele nunca vai falar que o outro espírito é ruim, que o outro espírito merece sofrer, que outro espírito não. Quando você vê, ele fala sempre de espíritos sofredores, espíritos carentes, espíritos que carecem de instrução, de orientação. Nunca se fala, nunca se coloca de uma forma vulgar ou trata de uma forma que não seja caridosa qualquer outro espírito, seja de que condição for. Sempre está na frente a beneficência, a benevolência, melhor dizendo, a indulgência e sempre que pode o perdão, a prática do perdão. Né? O que é isso? O BIP, o que nós chamamos de
caridade, né? Como Jesus encara a caridade, como Jesus vê a caridade, que está lá a pergunta do Livro dos Espíritos. Ele sempre preza pela caridade. E a caridade significa, tem um sinônimo de amor. Sempre é com amor. Né? Bom, vamos continuar aqui. Ó, né? Realmente, os espíritos lamentam, como eu disse, ó, as fraquezas e criticam os erros, mas sempre com moderação. Então eles lamentam. Né? Pode até dizer assim, esse caminho não foi certo, você podia, nesse momento da escolha, ter primado mais, ter pensado um pouco mais. Né? Isso é uma questão construtiva, orientativa, não é uma crítica que vai te colocar para baixo, né? te menosprezar, nada disso. Eles não fazem isso, não? Ok? Então, continuando. Mas lamenta as fraquezas e critica os erros, mas sempre com moderação, sem amarguras nem animosidades. Se admitirmos que os espíritos verdadeiramente bons só podem querer o bem e dizer boas coisas, concluiremos que tudo que na linguagem dos espíritos denote falta de bondade e afabilidade não pode provir de um espírito bom. Verdade, gente. Né? Não pode provir de um espírito bom. Né? Um espírito bom, ele vai ter uma visão sempre altruísta, sempre conciliatória, né? Nunca divisória, nunca rebaixando ou trazendo de uma forma, uma linguagem ofensiva, né, ou degenerativa para ninguém, não? Ainda que seja um espírito que esteja muito difícil, né, que possa ter às vezes feito alguma coisa que prejudicou muito alguém, mas a gente sempre encara o seguinte: ele é um espírito sofredor, tá? Ele é um espírito que merece o nosso perdão, merece a nossa atenção, merece o nosso carinho e merece toda oportunidade para se reabilitar, como Deus faz com a gente. Né? Não é isso que Deus faz com a gente aqui? A gente não está no mundo de provas e expiações, porque Deus é misericordioso com a gente. Se Deus nos dá a oportunidade, se Deus nos dá a oportunidade de reparar, de provar, né, se a gente realmente conseguiu desenvolver os talentos que precisa, né? Se Deus faz isso, por que os espíritos puros, os espíritos bons não o fariam? É assim que funciona, aí que a gente conhece. Só os espíritos imperfeitos é que vem a coisa, né, a lei de Talião, não? Olho por olho, dente por dente. Não é assim. Não? Vamos à questão 265, né? Aqui do nosso estudo. Tá? Aí aqui Kardec vai falando de um atributo muito importante, que é a inteligência. Né? Tá? Como é que será que os espíritos bons, eles são de extrema inteligência, ou seja, foram pessoas dotadas de extrema inteligência quanto encarnados? Vamos ver aqui. A inteligência está longe de ser um sinal seguro de superioridade. Né? Estranho, não? Vamos ver por quê. Aí ele vai dizer: porque a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Ó, a inteligência e a moral nem sempre andam juntas. Continua Kardec. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, enquanto um espírito inteligente e instruído pode ser moralmente bastante inferior. Isso a gente cansa de ver aqui na Terra, gente. A gente cansa de ver aqui no nosso meio. E como eu disse, quando esse espírito desencarna, ele não vai ficar diferente por causa disso. E se ele é um espírito bom, ele vai ter já desenvolvido, né, que a inteligência, tá? O que é inteligência? Vamos fazer aqui a diferença entre inteligência e sabedoria. Não são a mesma coisa, tá? E eu vou resumir aqui porque esse tema dá uma outra palestra, né, de 1 hora. Mas inteligência, vamos dizer assim, que é você pegar todo esse acúmulo de informação, de conhecimentos, né, e saber aplicá-los para resolver problemas do dia a dia, saber aplicá-los para resolver problemas para o nosso desenvolvimento aqui, nosso material tecnológico, né, para fazer a gente conseguir pensar e ter um raciocínio lógico melhor. Né? Isso é inteligência, a gente saber aplicar esse conhecimento para trazer facilidades, para resolver problemas, para facilitar a vida, né? E promover o nosso progresso. Tá? Um exemplo aí que a gente está tendo agora são das vacinas com relação
aí a Covid, não? Foram desenvolvidas num tempo recorde, não ter um tempo, né, atípico, são aí, estão fazendo a diferença, né, na questão da gente lidar e toda essa melhora aí, inclusive aqui no Rio de Janeiro, que teve com relação à pandemia. Tudo isso é o que? Aplicação de conhecimentos anteriores, desde que veio lá das vacinas que foram feitas anteriormente, conhecimento. Hoje em dia tem vacina de RNA, enfim, né? Eu não domino esse assunto, então não vou me falar muito sobre isso. Mas eu vi a alteração do RNA, é o vírus inativos, enfim. É aplicação. Isso é inteligência. Isso é atributo do espírito? Também é. Mas não quer dizer que por o espírito ter desenvolvido a inteligência, ele também desenvolveu o lado moral. Porque a gente cansa de ver que às vezes a pessoa, e nem há um super cientista, coisa do tipo, às vezes tem um pouco de conhecimento, mas trata aquele outro que é analfabeto com desdém. Não é assim que funciona, né? Essa inteligência está servindo para ele estar utilizando a inteligência, servindo de orgulho e de vaidade, né? Que faz ele se achar melhor que o outro, e não é nada disso. Quando a gente diz eu sou doutor e você não é, o que quer dizer isso? Esse título, cara, é transitório. Esse título, sim, vale aqui, você estudou, é nobre, né? Você conquistou, foi teu esforço. Mas não é por isso que a gente vai menosprezar o outro, né? Que pode não ter, mas às vezes não, muitas vezes tem um coração, tem a generosidade, sabe encarar a vida, as dificuldades, ter a nobreza de saber aceitar como é e tendo a humildade de encarar o outro como ele é, sabendo que ele é de uma forma e do outro é de uma forma, e ele sabe entender isso bem, que sabe abraçar, que sabe considerar, que sabe tratar de forma empática o outro, ou seja, procurando entender o sentimento do outro, que sabe balizar as situações, né? Que sabe não se desesperar ante aos infortúnios, mas porque ele vê ali uma forma de esperança, vê uma forma de aprendizado, que sabe consolar, que sabe ver o lado melhor das coisas, que sabe apreciar aquilo que não depende de nada material, de acúmulo material, mas depende apenas da minha condição interior de estar aberto ao bem, de estar aberto ao amor, de estar aberto à aceitação incondicional do outro. Isso a gente chama de sabedoria. Deu para entender? O sábio, ele sabe viver, sabe encarar a vida com serenidade. Ele tem a serenidade, ele tem a compaixão, ele tem o equilíbrio, ele sabe aquele famoso caminho do meio. Isso independe de conhecimento, de acumulação de conhecimento, independe de saber calcular integral e derivada. Independe de tudo isso. Não estou dizendo que a matemática não é importante, é super importante. Apesar de eu não dar muito bem com ela, mas ela é super importante. Porém, né, ela não diz que um espírito é bom, é elevado, é puro por causa dessa acumulação de conhecimento. Às vezes isso até atrapalha. Então, quando Kardec fala aqui, ó, tá? Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados. É o que eu canso de ver às vezes em comunidades, né? Pessoas às vezes que não têm tantos recursos, têm uma vida, né, difícil de trabalho, muito trabalho, uma rotina bem estressante, mas está lá sempre aberto ao outro. Um dá a mão ao outro, um abraça o outro, um vive a dificuldade do outro, se unem para fazer um bem melhor. Tá? Tem isso lá dentro da vida comunitária, e tem isso também, né, num condomínio abastado de classe média alta. Também tem, né, porque isso não depende do aonde, né, não depende do que tem, mas depende do ser. Isso é a conquista da gente. Então por isso Kardec fala: ser inteligente, um espírito que foi doutor aqui, desencarnou, não quer dizer que ele vai ser um espírito bom lá, muito pelo contrário. Lembra no filme do André Luiz, tem uma cena que ele chega lá no hospital, quer ir trabalhar e tal, eu sou médico, não sei o quê, e uma enfermeira fala para ele assim: aqui é um pouco diferente da medicina da Terra, tá? Aqui o senhor não está pronto ainda para ajudar a gente, o senhor tem que
trabalhar, desenvolver outras coisas aqui, conhecer mais. E ele ficou bem chateado, até porque, se você rever o filme, ele fala, pô, foi a enfermeira que falou isso pra ele. Né? Aquela história, né? Já desde encarnado, né? Tinha aquela mulher que ele não gostava de atender, que a mulher não podia pagar. Ele tinha lá uma certa questão de orgulho e vaidade. Né? Até que ele vai diversas vezes ao hospital, até que ele vê, né? Que ele não poderia ajudar com o conhecimento da medicina que ele detinha, que era somente da Terra, que ele tinha que se aprimorar mais. E ele chegou um momento que falou assim, eu estou aqui para ajudar. Caiu a ficha. Eu estou aqui para ajudar. Aí ele foi e começou, já que eu não posso ajudar lá, vou ajudar aqui a higienizar, a varrer o hospital, a dar mais conforto, a arrumar as coisas. Foi assim que ele começou. E daí ele foi trilhando o caminho até ele chegar, né? Mas depois, aí não está no filme, mas pela a publicação dos livros dele, que ele evoluiu, ele se tocou. Assim mesmo com a gente, não? Tá certo? A gente às vezes pensa, não, para ser o grande lá no Centro Espírita tem que trazer a mensagem bam bam bam. Não, às vezes você que ajuda a servir a sopa faz um trabalho muito, mas muito mais importante de auxílio, de entrega, de valorização, de apoio ao próximo. Se dá muito mais a demonstração do que é amar o próximo como a ti mesmo. Não? É isso que Kardec está falando aqui. Nem sempre, né, a coisa funciona dessa forma. Tá? Repetindo, sabedoria é a visão com serenidade do mundo, a visão com equilíbrio, a visão com o sentimento, sabendo balizar, sabendo compreender, sabendo ser, né? Sabendo que eu sou eu e respeito o outro, que cada um de nós somos uma individualidade, cada um de nós somos um presente de Deus, porque nós somos diferentes, cada um de nós somos um talento. Isso é sabedoria. E acumular os conhecimentos também é importante. Não estou dizendo que não é importante, não? Mas não quer dizer que ter inteligência, ou seja, dominar muitos conhecimentos materiais e técnicas e tal, significa que você seja uma pessoa sábia. Vamos pensar nisso, não? Ou seja, a moralidade não acompanha exatamente o conhecimento técnico, o conhecimento científico. Vamos à questão 266, não? Diz Kardec, submetendo todas as comunicações a rigoroso exame, sondando e analisando suas ideias e expressões, como se faz ao julgar uma obra literária, ou seja, quando você lê um livro, né, você saber se o livro é bom, se o autor realmente tem a condição que ele diz que tem ali no livro, você vai ver pelo teor, pelo que ele está contando, pelo que está falando, né, pelo talento, como ele trabalha bem as palavras, não? Então, a gente nota isso no livro, não? Aí continua Kardec, né? E rejeitando, sem hesitar, tudo que for contrário à lógica e ao bom senso, rejeitando sem hesitar, não confere, não se prenda aquilo, descarta, não? Há alguma coisa errada nisso aí. Espírito bom, espírito bem intencionado, não erra, não titubeia nessas questões, né? Ele só faz o que é moralmente elevado. Nunca ele vai escorregar, né? Então ele fala assim, né? Se for contrário à lógica ou bom senso, tudo que desmente o caráter do espírito, que se pensa está manifestado, ou seja, tudo que desmente aquilo que ele disse quem ele é. Ele diz, eu sou São Luís, e fique falando de questões de vingança, retaliações, não é São Luís. Consegue-se desencorajar os espíritos mistificadores que acabam por se afastar. Quando a gente faz isso, quando nós, assistentes, e principalmente os médiums, né, veem isso, sentem uma mensagem, né, com o médium intuitivo principalmente, vê que, opa, isso aqui não está certo. Então ele mesmo pode bloquear a mensagem, pode cortar a comunicação, né? Pode não divulgar essa comunicação ele mesmo, não? É por se afastar, desde que se convençam de que não podem mais enganar, ou seja,
ele com o tempo ele se afasta porque ele sabe que não pode mais enganar aquele médium. Não? Repetimos que este é o único meio, mas é infalível porque não existe comunicação má que resista a uma crítica rigorosa. Então, gente, não existe. Se a comunicação for de um espírito que não é daquela condição, não tem uma condição de aprimoramento moral, não tem como enganar, tá certo? Não tem como eu dizer que eu realmente gosto e desenvolvo um bom trabalho na questão moral, porque eu vou mostrar isso no meu comportamento, eu vou mostrar isso na minha forma de falar, tá? A gente mostra isso porque não tem como mentir sobre quem eu sou, não é verdade? Tá? Quando você conhece alguém, conforme você vai conhecendo esse alguém, você vai vendo assim, pô, ele não é nada do que ele me falou que era. A gente consegue fazer isso aqui, entre nós encarnados, não? Tá certo? Vamos lá, não? Vou finalizar, gente, não? Tá, com um conselho, aqui o último tempo, no último parágrafo aqui do item 266, que o nosso tempo, né, já está demasiado aqui, não? Vou finalizar com um conselho dado por São Luís a respeito do que a gente falou até agora, ou seja, a questão da identificação dos bons e maus espíritos no que tange as comunicações, né, psicográficas ou psicofônicas, né, como a gente tem mais costume agora, a gente tem mais acesso agora. Diz São Luís, né? Por mais legítima a confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes, estou falando dos espíritos dirigentes, não o dirigente da reunião, o dirigente do centro, né? A gente fala aqui, ó. Por mais legítima a confiança que vos inspirem os espíritos dirigentes de vossos trabalhos, né? Lá do trabalho da mesa mediúnica, enfim, de todos os trabalhos, há uma recomendação que nunca seria demais repetir e que deveis ter sempre em mente ao vos entregar os estudos, a de pesar e analisar, submetendo ao mais rigoroso controle da razão todas as comunicações que receberdes, melhor dizendo, e de não negligenciar desde que algo vos pareça suspeito, duvidoso ou obscuro, de pedir as explicações necessárias para formar a vossa opinião. Então, gente, ele está falando que por mais que o espírito que diga ali que é o dirigente e tal, a gente nunca sabe se ali, naquele momento, às vezes até por um descuido ali, um momento de descontração ou de desconcentração do médium, pode ter aberto a porta para um outro espírito não tão bom, não tão fraterno, às vezes até, como disse o zombeteiro, vir trazer mensagens, né, que vão perturbar o trabalho, ou vão trazer mensagens que, em vez de trazer afago a alguém, vai trazer mais desesperança. Espírito puro não faz isso. Espírito elevado, responsável por uma reunião, não faz isso. Tá certo? Então, Kardec diz aquela máxima: sempre que receber uma mensagem, uma comunicação, não é porque falou, sou São Luís. Não. Vamos analisar, vamos confrontar com o que é correto, com o que é de moral, para ver se ela corresponde mesmo ao espírito que está dizendo. Assinaturas, como nós dizemos no início, identificações, nada vale aqui. O que vale é o teor da comunicação, o que vale é a linguagem empregada, o que vale é a afabilidade, a dedicação, a entrega, a mensagem evolutiva, a mensagem que toca a gente e faz a gente ter consolo, ter serenidade e ter, mais que tudo, cada vez mais vigor e vontade, né? Apesar das dificuldades, mas de continuar caminhando, porque nós sabemos que sempre vamos ter oportunidade de reescrever a nossa história, porque Deus é misericordioso e nos ama, e Ele nunca vai nos dar uma punição eterna. Então vamos pensar sempre nisso, que analisar e ter e valorizar as mensagens que são realmente instrutivas e de elevação, tá bom? Por isso, gente, é tão importante o estudo, e aqui em particular do Livro dos Médiuns, né? Ele é feito para gente, todo e qualquer um que trabalha, que frequenta, que
admira, que estuda a doutrina espírita. Não, porque, ao contrário do que pensa, ele não é um livro só para médios, é um livro para toda pessoa que atua, que trabalha no movimento espírita, que tem curiosidades, porque ele nos dá um fundamento do espiritismo prático, do espiritismo de observação, e nos permite uma relação melhor com o mundo invisível, com os espíritos invisíveis, visando o crescimento deles e da gente também. Bom, muito obrigado, muita paz, com todo amor para vocês, e até a próxima vez. Jesus esteja com todos, que assim seja.